Vamos continuando nossos exemplos. Então, nesse ele traz o seguinte: determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira carga positiva. Então, esses elétrons serão retirados, né? E que essa carga positiva corresponda a 2,6 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. E ele traz um dado aqui: a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? Então, para a gente trabalhar dessa maneira, a gente vai fazer o seguinte: vamos tirar os dados de novo. Dados. Então, eu tenho que ele vai ter que ter uma carga elétrica correspondente a esse valor. Então, o Q é igual a 2,56 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Tá? A carga elementar, o E, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E o número de partículas que serão retiradas desse objeto, né, desse corpo. Então, trazendo para cá, nós temos a equação Q igual a N vezes E. Então, 2,56 vezes 10 elevado a menos 10 é igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, N é igual a 2,56 vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, para a gente chegar ao resultado, a gente começa fazendo o quê? A divisão entre esses números aqui, ó. Então vamos dividir 2,56 por 1,6. Essa divisão vai dar como resultado 1,6. Sobrou a divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então ficou menos 10 menos 19. Então N é igual a 1,6 vezes 10. Então aqui vai ficar menos 10, menos com menos mais 19. Então, subir um pouquinho aqui a folha. N é igual a 1,6 vezes 10. Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior número. 19 menos 10, 9 positivo. Elétrons deverão ser retirados desse material, desse objeto. Então nós temos como resposta a letra D. Quarto e último exemplo. Suponha que a carga elétrica referente a um raio seja de 25 coulombs. Determine a quantidade de elétrons que compõem essa descarga elétrica em termos de 10 a 20 partículas. Né? Então o dado carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, pelos dados do problema, pelos dados que o problema já te traz, então eu tenho uma carga de 25 coulombs, né? Uma carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, e ele quer saber quantas partículas nós teremos. Então, está aqui o N de novo. Então, carga elétrica é igual ao número de partículas vezes carga elementar. Então, 25 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós teremos o seguinte: N será igual a 25 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Professor, como é que eu vou fazer essa divisão? Então, esse 25 é como se ele tivesse acompanhado de 10 elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1. Né? Então, aqui seria 25 vezes 1. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 25
e vamos dividi-lo por 1,6. 25 dividido por 1,6 dá 15,625, tá? Vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então ficou 0 menos 19. Então eu tenho que partículas, né, o número de partículas é igual a 15,625 vezes 10. Aqui eu vou ter menos com menos mais, 19 mais 0, 19 positivo. Mas o problema que é em termos de 10 a 20. Então o que eu posso fazer aqui? Vou subir um pouquinho aqui. Eu vou pegar n, vou pegar essa vírgula e vou trazer para cá, ó. Então vai ficar 1,5625. Como eu trouxe a vírgula para cá, aumenta-se uma casa no expoente. Então ele vai para 20, ó. 20 elétrons. Então nós temos como resposta a letra A, 1,56. Valeu, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo de carga elementar, trazendo alguns exemplos e mostrando a resolução dele, tá? Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte: deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs, sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso. As respostas elas falam em retirar do objeto 20 trilhões de prótons. Ela fala em retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Vamos lembrar que, para você ter uma carga negativa, é necessário você acrescentar elétrons, tá? E também lembrar que nós não iremos mexer com prótons, somente com os elétrons, tá? Então, nesse caso, as duas aqui já estão descartadas. Acrescentar 20 trilhões de elétrons e acrescentar 51 trilhões de elétrons pode ser uma das duas, né? E retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons, ó, prótons de novo. Então nós não iremos mexer com ele. Então a resposta correta é entre a letra C e a letra D. Vamos tirar os dados, né? Vamos tirar os dados do problema, resolvê-lo para a gente ter certeza de qual que será a resposta. Então ele fala que precisa ter uma quantidade de carga negativa. Então, qual é a carga negativa? É o Q. Então, 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Sabendo que a carga elementar, o Ezinho, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Então, quando a gente fala que precisa retirar ou acrescentar, a gente está falando de quantidade. Então, N, vamos estar procurando o N da nossa equação, né? Então, colocando na equação agora, nós temos que carga elétrica é igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Então, 3,2 vezes 10 a menos 6 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Número de partículas será igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Então, o que nós iremos fazer aqui? Aqui a gente vai dividir 3,2 por 1,6. 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. Né? O que sobrou foi uma divisão de potência de mesma base. Então, diz o seguinte: em divisão de potência de mesma base, repete-se a base e subtrai, ó, tem um sinalzinho aqui, e subtrai
os expoentes. Então vai ficar menos 6 menos 19. Né? Então, n será igual a 2,0 vezes 10. Então vai ficar menos 6. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais 19. Né? Então, n será igual a 2,0 vezes 10. O que a gente vai fazer aqui? Temos sinais contrários. Sinais contrários, na matemática, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, vai ficar 13 positivo. Então, eu tenho 2,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Como ele está falando em trilhões, a gente corre a vírgula para lá, 2, né? Correu a vírgula para cá, ficou 20 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Então, isso aqui daria a alternativa C. Até a próxima. Continuando, então, nosso segundo problema, ele traz o seguinte. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto e em coulomb, igual a... Então você tem os resultados. Bom, para se começar a resolver isso, a gente tem que voltar um pouco na química e lembrar que lá na química, quando a gente está estudando a questão de números, de número atômico, número de prótons, números de elétrons, tem uma regrinha que diz o seguinte, que prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, Z. Bom, se o número atômico é 27, se aqui é 27, então aqui também é 27, aqui também é 27. Né? Então a gente vai trabalhar com esse valor de elétrons. Né? Então, tirando os dados, ele fala que tem uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? E o número de partículas do átomo de cobalto é 27. Tá? Então, qual a carga elétrica que esse átomo teria? Né? Qual a carga elétrica que esse átomo teria? Então, trazendo para cá, nós temos que Q é igual a N vezes E. Então, Q é igual a 27 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, Q é igual. Vamos multiplicar aqui, ó, 27 vezes 1,6. 27 vezes 1,6 dá 43,2 vezes 10 a menos 19. Né? Se você analisar, nós temos alguns valores aqui, né? Porém, o que mais se aproxima é esse aqui, mas 4,2 vezes 4,32 vezes 10 a menos 19. Aqui a gente tem 43,2. Então, se a gente correr a vírgula para igualar 4,32, o que vai acontecer com esse expoente é que ele vai diminuir. Então vai ficar isso, ó. 4,32 vezes 10 a 18, que seria a menos 18, que seria essa alternativa letra D.